você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Essa semana, jovens negros foram impedidos de entrar no Shopping Mochuara, em Cariacica. Os seguranças alegaram que eles estavam desacompanhados e não podiam entrar no shopping. Porém, jovens brancos entravam naturalmente. O pai de uma dessas crianças resolveu dar queixa na polícia por discriminação. A polícia está investigando se houve mesmo um crime racial ou não. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui a bacharel em Direito e membro da Comissão da Igualdade Racial da OAB, Mirti Santos. Ela também é uma das fundadoras do coletivo Negrada. Mirti, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Eu começo essa entrevista perguntando se vocês estão acompanhando esse caso e como é que o coletivo Negrada, como é que a Comissão de Igualdade Racial viu essa situação, né, de impedimento de jovens negros, porque estavam de boné, estavam com cordões e tal, serem impedidos de entrar numa área comercial, né, que todo mundo tem acesso. Ao contrário, eles querem que todo mundo vá, mas especificamente jovens negros não puderam entrar. Como é que vocês estão acompanhando essa situação? Bom, a gente entrou em contato, né, com o pai da criança, primeiramente para manifestar o nosso apoio e orientar, né, referente ao que estava acontecendo. A Comissão de Igualdade Racial da OAB também fez esse contato direto à vítima, né, ao pai da vítima, e a gente vê com muita preocupação, porque é entendido que o impedimento é um elementar, né, do crime de racismo. O impedimento é o acesso a um espaço público, como o shopping. Isso já não é novidade, né? Aconteceu aqui 2 anos atrás no Shopping Vitória, em pleno mês de novembro, né? No Shopping Vitória aconteceu também um caso parecido, onde jovens foram passear no shopping juntos, jovens negros, e foram tratados de forma violenta, com um constrangimento total, e nós também entramos com uma ação para poder resolver essa questão. A observação do coletivo Negrada é de que esse pai, ele precisava registrar um boletim de ocorrência. Até o momento que a gente conversou, ele não havia feito, acho que ele fez agora na segunda-feira, um boletim de ocorrência em relação ao caso. E ele já estava bem entendido, porque ele observou que só o filho e outros jovens negros que estavam junto com o filho que foram barrados, enquanto que jovens brancos tinham acesso livre àquele espaço. E é configurado, né, o crime de racismo aí. Só que aí é importante a gente entender que a liminar que o shopping tem é uma ferramenta legal que eles estão impedindo. Então nós estamos muito preocupados com isso, porque se o shopping mantém essa liminar apenas para barrar jovens negros específicos com as características daqueles jovens que foram impedidos, há uma discriminação de fato aí, né? E a gente vai acompanhar a apuração desse caso. O engraçado é que até agora a imprensa não teve acesso a essa liminar. Pelo que eu vi, eu liguei até para o Tribunal de Justiça, é uma liminar do ano passado, né, do ano retrasado, 2014, que é o único documento que se tem envolvendo o Shopping Mochuara é uma liminar contra um rolezinho que ocorreria ou não em 2014. Quer dizer, não tem nada novo, não tem... Pois é, foi justamente nessa época em que houve aquele caso do Shopping Vitória, né, que nós fizemos até uma ação do movimento negro em frente ao shopping, né, de repúdio ao que estava acontecendo, que os shoppings se armaram dessas liminares. Então, eu acredito que essa liminar veio naquele evento e eles estão usando a mesma liminar para poder coibir a entrada de jovens negros nesses espaços. E é muito triste, né, porque o Mochuara fica em pleno bairro de periferia, né, em Cariacica, em volta ali. Então, tipo, quem é esse consumidor que ele está querendo adquirir, né? Então, e sem contar a proibição do direito, né, de ir e vir, o impedimento da entrada, do direito de ir e vir desses jovens, nós também vimos com preocupação o impedimento do direito ao lazer desses jovens. Então, é algo que a gente tem que estar bem atento.
Porque o Estatuto estabelece claramente que o jovem tem que ter acesso, né? Tem que ter acesso a lazer, tem que ter acesso à cultura, e os shoppings se formam e se vendem essa imagem de um lugar de lazer, de cultura, de segurança e tudo mais. Aí, olha, mas aqui vai ter um grupo de jovens que vai criar um tumulto, vai constranger os consumidores e tal. Quer dizer, não é impedindo a entrada que eles vão atender. Primeiro deixa entrar e vê se vai ter o constrangimento e aí aciona a lei, ao contrário, né? Exato. Quer dizer, parece que eles querem, olha, você não entra para não me criar problema. Bem, nós temos aqui no Estado e no Brasil campanhas, né, contra essa ideia de que o jovem negro ele é suspeito, né, pelo simples fato de ser negro, suas características, sua vestimenta, né? Então ele está sendo impedido apenas pela sua aparência. Então, isso que você está falando é bem uma característica que a gente tem que levar em conta. Porque o shopping está impedindo antes mesmo que esses jovens possam praticar qualquer ato que eles vejam como baderneiro ou criminoso dentro do shopping. Então, presumindo que esses jovens vão cometer crimes dentro do espaço... Pela aparência. Exato, pela aparência. Então, eu acredito que esse caso tem que ser levado a sério, né? Porque, mais uma vez, a gente está vendo jovens sendo impedidos de exercer o seu direito, né? De participação social, inclusive, não só de acesso ao lazer, à cultura, né? E a um espaço de comércio. Quer dizer, a OAB e o Coletivo Negrada vão acompanhar essa investigação da polícia? Sim, nós estamos acompanhando. Eu falei pessoalmente com o pai da criança, né, e dei algumas orientações para que ele pudesse ter condições de também entrar com um boletim de ocorrência, que muitas vezes esses casos passam, né, as pessoas não registram, porque até o próprio crime de racismo está sendo banalizado, né, no Brasil. Em 1000 casos, um caso é considerado racismo. A maioria das vezes, o próprio delegado, quando vai registrar, né, o boletim de ocorrência, ele não configura como um crime de racismo, e sim injúria racial, no máximo um dano à pessoa, e ponto, não dá andamento, né, a essas denúncias de racismo. Então, eu acredito que nesse caso nós temos vários pontos importantes e elementos que configuram o crime de racismo, sim. Você colocou num ponto que eu acho importante nessa discussão, né? Quer dizer, a caracterização do crime. Quer dizer, hoje realmente, já está até no jornal, né? Não, o advogado está investigando injúria racial porque foi contra um jovem ou 2 jovens. Mas, na verdade, isso sempre acontece com 1 ou 2, mas afeta todo o coletivo da raça. Afeta todo o coletivo. Né? Porque outros jovens, em outras ocasiões, foram barrados e a gente não soube. Né? Então a gente tem que estabelecer isso até para a própria justiça, para a própria polícia. Quer dizer, na verdade, representa a coletividade. No nosso caso é assim, né? Sim, com certeza. Normalmente ocorre, afeta toda a população negra, mesmo os não jovens que estão acessando aquele espaço, né? Porque você vê os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus amigos sendo barrados no espaço, pode ter certeza que o seu filho vai ser barrado também, e aqueles que tenham características semelhantes, e que é uma característica predominante é a negritude daquele jovem, né? Então, com certeza, o crime, a proibição, ele está diretamente ligada ao ser negro ali naquele espaço, né? Ministro, eu vou te pedir licença para fazer um breve intervalo. Na volta a gente conversa com a questão das cotas raciais na UFES. Vocês também têm uma batalha aí com relação à autodeclaração, né? Que está tendo uma complicação, quer dizer, na verdade vocês estão dizendo, é um crime que vocês estão denunciando. Na volta a gente conversa sobre isso para o nosso telespectador entender, ok? A gente volta já já. Obrigado por assistir GV News Entrevista. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. Olá, estamos de volta com o GV News Entrevista. A gente conversa com a membro da Comissão da Igualdade Racial da OAB, Mirtes Santos, que também é do Coletivo Negrada. Mirtes, o coletivo está discutindo a questão das cotas raciais na UFES. Eu queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo, o nosso telespectador entender,
para a gente continuar a nossa conversa. O que está acontecendo efetivamente na universidade com relação às cotas raciais? Bom, a gente sempre diz, as cotas raciais, elas sempre trazem um certo desconforto para a sociedade discutir, e dentro da universidade não é diferente. E nós recebemos no ano passado algumas denúncias de fraude nas cotas raciais, denúncias pontuais de estudantes que já estavam cursando, né? Inclusive tem uma dupla de gêmeas, né, que se autodeclararam negras para poder se beneficiar das cotas raciais PPI, pretos, pardos e indígenas. E a gente encaminhou essas denúncias para a ouvidoria da universidade, que nos respondeu apresentando um documento público, um documento oficial da universidade, onde se dizia que a pessoa havia se autodeclarado parda dentro da categoria pretos, pardos e indígenas, que é o critério de reserva de vagas, né, para negros dentro da universidade. E dentro desse documento, há logo abaixo, dizendo que se essa pessoa que autodeclarou a sua, no caso, ser preto, pardo ou indígena, ela responderia por falsidade ideológica, caso fosse falsa aquela declaração. E nós entendemos que é um documento público que deve ser averiguada, né, a sua veracidade, por mais que seja autodeclaração. Nós sabemos o que é ser negro no Brasil, né, que está diretamente ligado à questão da discriminação racial e do racismo direto à pessoa que possui, né, um conjunto de fenótipos, né, característicos da população negra e indígena também, que sofre racismo, né, principalmente nos espaços de disputa e de poder. E daí, com essas denúncias no ano passado, nós não tivemos resposta, apenas o recebimento desse documento dizendo que a pessoa se autodeclarou. E a gente percebeu que a questão da autodeclaração era um problema dentro da política de cotas raciais, que é a reserva de vagas no vestibular, e também essa discussão já está se abrindo para a questão dos concursos públicos. Este ano, com o resultado do vestibular da UFES, nós recebemos inúmeras denúncias. Não foram apenas as 4 que nós recebemos no ano passado. E daí a gente percebeu que se a gente desse o mesmo encaminhamento que demos no ano passado, a gente não teria respostas. E pelo número de denúncias, a gente deveria encaminhar para o Ministério Público. Isso já tinha sido alertado, a universidade já tinha sido alertada de que a gente daria encaminhamento caso eles não fizessem uma apuração. Eles não fizeram, nós demos um encaminhamento de quase 30 denúncias, sendo que hoje nós já temos muito mais, quase 50 denúncias de fraude, denúncias de estudantes que já estão na universidade, estudantes que saíram já da universidade, pais que observaram dentro da lista de aprovados que pessoas que estavam antes dos seus filhos, que não conseguiram ocupar as vagas, não eram negras, que não possuíam características negras, e isso é visível, né? As pessoas, por mais que elas não consigam compreender que não basta ter um pai negro, um avô negro, um tataravô negro para se dizer negro, né? A pessoa tem que apresentar essas características, essas marcas, né, visivelmente nela, né? Ela para com a sociedade observar nelas essas características, e esse é o fator que tem ocorrido, né, nessas denúncias. Quer dizer, então, vocês entendem que há uma fraude, quer dizer, foi aberta uma possibilidade de fraude e está sendo usada, é só você marcar um X e faz a prova, você entra na cota que era destinada a uma pessoa que era discriminada efetivamente. Quer dizer, e aí qual o encaminhamento que o Ministério Público está dando? Está investigando, notificou a universidade? Quer dizer, porque isso tem que ser paralisado, quer dizer, não pode abrir essa possibilidade, porque senão a questão das cotas se torna inútil. Esse é o ponto. Esse é o ponto, quer dizer, inutilizar uma política social que foi tão duramente conquistada pelo movimento negro. Exato, existe uma preocupação muito grande do Coletivo Negrada nessa questão, justamente porque a lei de cotas é uma conquista do povo negro e uma conquista que vem para reparar uma condição histórica, né, que veio que condicionou o povo negro a questões que hoje em dia se refletem na sociedade. A ocupação social brasileira, se a gente for analisar do negro na sociedade brasileira, ela ainda
é dos cargos subalternos. E a gente percebe a necessidade do efetivo cumprimento da lei de cotas para que essa realidade mude. Né? Nós vamos ter negros na advocacia, na medicina, odontologia e todos os outros cargos, ou a gente vai continuar exercendo os cargos de menor prestígio na sociedade? Então, a gente entende que essa política de ação afirmativa, ela é fundamental e nós vamos defender a garantia da lei de cotas até o fim. Então, é por isso que a gente tem discutido essa questão da autodeclaração, porque a autodeclaração, sendo um critério para o ingresso, né, nessas vagas, nessas reservas de vagas, ela tem que ser verificada a veracidade. E a gente tem exigido da universidade a criação de uma comissão, né, uma comissão que avalie não só a veracidade dessa autodeclaração, mas também o cumprimento da lei de cotas, que também passa pela questão de acesso a 50% das vagas de todos os cursos e turnos, né, na Universidade Federal do Espírito Santo. Quer dizer, é uma lei. Ninguém está discutindo alguma coisa que a sociedade não discutiu antes. Para se virar uma lei, a sociedade teve que discutir durante um tempo, teve que ir para as câmaras legislativas, foi discutido e o país entendeu que devia ser implementado. Por isso virou uma lei. E ela tem que ser cumprida. O que eu não entendo é essa discussão ainda hoje, se é uma lei. O Brasil tem essa coisa, né? Tem lei que pega, lei que não pega. No Brasil, lei é lei. Lei é lei, tem que ser cumprida. Né? Infelizmente, a gente tem percebido que não só a lei de cotas, né, não está sendo cumprida no Brasil. Mas a gente vai exigir isso. E é o que nós temos discutido. A lei de cotas, a gente está discutindo autodeclaração nesse momento. Crimes sendo praticados, pessoas que estão burlando uma lei para poder adentrar de forma ilegal. Exato. E daí, de repente, vem o discurso de cotas novamente, que cotas não é legítimo. Tudo mais. Já passou. Isso já passou. Nós estamos avançando na discussão da garantia da lei de cotas e que ela seja efetiva. Ponto. Isso aí é o que nós estamos discutindo. E daí, quando a gente percebe que essas fraudes elas estão crescendo e ninguém está fazendo nada, a gente fica preocupado, porque o próximo vestibular vem aí, né? No meio do ano, normalmente tem um outro vestibular, e os critérios do edital do vestibular continuarão o mesmo. Nós fizemos uma reunião com a reitoria da universidade, né, exigindo a criação de uma apuração, de um processo administrativo para poder apurar os casos. O Ministério Público Federal tem uma reunião conosco, né, e a Comissão da Igualdade Racial também, na sexta-feira, agora, para poder também tratar essa questão, dessa denúncia. E nós esperamos que não só a universidade, mas também o judiciário perceba a gravidade dessa situação, porque por mais que não haja uma tipificação do crime de autodeclaração falsa, nós temos a tipificação do crime de falsidade ideológica, né, que é quando você falsifica um documento para poder... Porque você mesmo falsificou. Exato, que você mesmo falsificou. Tem a questão do estelionato, né, que é usufruir dessa falsidade ideológica. E desvantagem de outro. Exato, e desvantagem de outro. E também nós estamos falando de uma declaração falsa, que também é crime tipificado no Código Penal. Então, nós não estamos falando de algo que não ocorra. A gente não tem que ficar criando um novo tipo penal para poder responsabilizar essas pessoas que estão, se já existem essas demandas. A autodeclaração está sendo tratada de forma banalizada também, porque se a gente for entender que eu posso me autodeclarar o que eu quiser, então eu posso dizer que sou indígena? Eu posso dizer que sou branca e ocupar espaços... Pensa, eu vou dizer que sou branca e vou concorrer à vaga de uma pessoa branca no processo seletivo para o emprego. Será que eu vou passar? Certamente não irei passar. Se eu for me autodeclarar indígena, mesmo tendo na família uma descendência indígena, eu vou passar? Não vou passar. Eu vou ter que comprovar isso através de um documento da FUNAI dizendo que eu tenho essa origem indígena. Então, por que não a população negra também requer e exige que essas vagas elas sejam garantidas para a população negra e que não
que os brancos não ocupem também esse lugar, porque até então as cotas na universidade eram 100% da população branca e da elite branca capixaba, né? Brasileira, porque esse não é um tema apenas exclusivo da Universidade Federal do Espírito Santo. Nós estamos falando de um tema que está em vogue no Brasil inteiro, em todas as universidades públicas. O Coletivo Negrada, ele tem uma ligação com os outros coletivos negros das universidades públicas e privadas no Brasil. Nós vamos fazer um encontro nacional agora em maio, e esse será um dos temas que nós vamos discutir, né, porque infelizmente tomou uma proporção muito grande e as denúncias elas estão pipocando no Brasil inteiro. Mas é hora de defender agora a lei. Garantir que o que foi estabelecido pela sociedade brasileira seja cumprido. Seja cumprido. Simples assim. Simples assim. Mitsu, eu queria te agradecer por essa entrevista aqui no GV News Entrevista, por essa conversa, convidar vocês para participarem, para virem outras vezes, sempre que tiverem a oportunidade, só acionar que a bancada está liberada para a gente conversar sobre os temas que interessam a comunidade negra. Será sempre um prazer. Obrigado. Obrigada. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.